Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E, claro, também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de conteúdos, ferramentas, relatórios e carteiras recomendadas. Se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você encontra sempre o nosso curso online de fundos imobiliários, que está na sua 4ª edição. Bom, hoje eu converso com o Renato Gama e com o Vitor Bidetti, que são da Integral Bray Real Estate. Tudo certo aí, Vitor? Oi, bom dia, Thiago. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Valeu, Vitor. O Vitor que já teve uma participação aqui no nosso programa, já faz um tempo. E, Renato, tudo certo contigo aí? Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo sob controle. Valeu, Renato. Então, o Renato que é a primeira participação aqui. E, Vitor, como faz um tempo já que a gente conversou, né, pela primeira vez, hoje até o tema, a gente vai falar do CRI Integral Bray, né, que é o fundo aí novo da casa, né, que opera sob o código IBCR11. E acho que na nossa primeira conversa o foco até foi o FOF. Então eu queria que você atualizasse, até para a nossa audiência conhecer mais aí a gestora, também um pouco da estrutura da experiência profissional aí de vocês. Legal, vamos sim. Já faz um tempinho, né? Bom, relembrando aí, quer dizer, a Integral Bray foi fundada por mim em 2014. Eu fui um dos fundadores da indústria de fundo imobiliário lá em 1999 com o Grupo Uninvest. A gente fundou a Brasília Mortgage, que foi empresa pioneira aí, né? Então, falando rapidamente do nosso momento atual aí como grupo, a gente tem aí como grupo integral, né, 22 anos de experiência, 14 bi sob gestão aproximadamente, e 4 principais verticais de negócios aqui, né? A Integral Bray, que é a gestora de fundos imobiliários, Integral Investimentos, a gestora de fundos com predominância em crédito estruturado, FDICs, a Integral Access, que é a nossa DTVM, onde a gente estrutura e distribui produtos, mesmo que não sejam os nossos fundos, a Integral Trust, que é o nosso braço de tecnologia e serviços. Podemos passar aqui. São mais de 140 investidores. Aqui tem o nosso grupo de sócios fundadores, controladores, além de mim, o Carlos Fagundes, que foi o fundador da Integral há 22 anos atrás, em 1999, mesmo ano que a gente fundou a Brasília. O Fagundes é uma referência no mercado financeiro, ele foi presidente da Itaú Leasing, CFO do Chase, foi quem fundou a Integral aqui e também de maneira pioneira desenvolvendo a indústria de FDICs, em parceria aí com o Antônio Herman. O Herman é um banqueiro conhecido, foi presidente de vários bancos, Itamaraty, BMG, etc. Está aqui com a gente de volta, foi fundador da Integral também com o Fagundes lá 22 anos atrás, depois se licenciou, voltou, está aqui de volta há uns 4 anos, 3, 4 anos já, e a gente toca o grupo aqui como uma partnership. Nós 3 formamos o que a gente chama aqui de comitê executivo, e a gente tem mais um grupo de 18 sócios, do qual o Renato faz parte, e a gente toca a empresa com uma partnership, como eu mencionei. O nosso conselho aí com nomes de peso, como a gente pode ver, o Alcides Tapes é o presidente do conselho, Antônio Bernardo, Head América Latina da Roland Berger, o Hélio Magalhães foi presidente de Citi e American Express, o Mário Mello aí que foi Boston, Visa e PayPal. Seguindo aí, aqui tem um resuminho da essa apresentação, Thiago, depois a gente encaminha para vocês aí, se vocês quiserem disponibilizar, vai ficar disponível aí para vocês divulgarem, tá? Aqui tem a linha do tempo basicamente da minha trajetória lá na Brasília, como eu mencionei, a gente foi pioneiro desde 99, com o primeiro fundo imobiliário do Shopping Higienópolis, depois pioneiros também em securitização imobiliária, uma parceria com o BID, Brazilian Capital, onde a gente começou a desenvolver essas estruturas mais sofisticadas, tipo BC Fund, gestão ativa. Por último, lá o nosso braço de varejo, com 100 lojas, abrimos sua casa. A Brasília foi vendida para o BTG em 2012. Em 2014, como mencionei, eu fundei a Bray,
e me associei à Integral em 2015. Um dado aí que a gente gosta de destacar, porque o assunto ESG pegou muita tração, né, Thiago? Então, eu brinco que a gente ajudou a criar essa onda ESG, dado que a gente já vem trabalhando nisso há mais de 4 anos, né? Somos fundadores aí de PRI, CDP, Pacto Global, e temos aqui 3 iniciativas de fundos imobiliários já com second opinion da Cital e tal, nesse sentido, né, de fundos ESG. Um grande fundo aí que deve ser um novo landmark da indústria, um fundo de uma Smart City lá em Brasília, chamada Biotic, um terreno de 1 milhão de metros quadrados, onde a gente vai desenvolver em fases, a gente vai desenvolver em fases ali o projeto. O terreno tem avaliação de 1 bi, 6 bi aproximadamente de investimentos, começando por uma primeira fase de 1 bi e 100, então um fundo muito relevante, vão ser 7 bi de investimentos ao todo, é um grande fundo ESG, o maior de todos. Fora esse, a gente tem mais 2 iniciativas, um fundo de boutique office, com o pessoal da NOAA, usando o Cross-Laminated Timber como tecnologia construtiva, e um grande fundo de logística para desenvolvimento de galpões, uma estratégia oportunística, também um fundo ESG. Além do nosso FOF, que você mencionou, que a gente falou há um tempo atrás, a gente, então, tem essas iniciativas que eu acabei de mencionar, e o fundo de CRI que a gente vai focar aqui nesse momento. Na hora que a gente falar do fundo de CRI, eu conto um pouquinho dessa história. Esse é um ponto legal aqui de trazer, Thiago, que é esse know-how híbrido, né? Tanto de operação de crédito como de operação de equity, né? Então, a gestora hoje ela tem essa capacidade de originações, né? O Vitor trouxe aqui para a mesa 3 fundos que estão nascendo, que são fundos de desenvolvimento, né? Com essa cara mais de equity mesmo, e os fundos que a gente já tem aqui dentro de casa, que são os fundos de crédito, tá? Continuando aqui, só dando um overview rápido para a gente passar sobre o time. Deixa o Thiago comentar. Tá, do time, tá bom. Do time, né? Pode colocar, Renato. Rapidamente, do time, é importante. Isso, a gente o Vitor comentou dos sócios grandes ali, né, mas além dos sócios grandes, a gente tem uma equipe grande, tanto aqui na parte de real estate, como uma equipe de serviços compartilhados. O Vitor falou que são as 2 gestoras, né, Integral Investimentos e Integral Bray. Essa turma de serviços compartilhados é uma turma que, no último ano, 1 ano e meio, mais ou menos, a gente reforçou muito a equipe. Então, a gente trouxe o Daniel Miralha, que veio do Itaú BBA, como CRO do time. A gente tem a Maria Estela Ferraz, que também veio do Itaú BBA como head aqui da área de crédito. Tem a Maria Laura, que também veio do Itaú BBA para head aqui da parte de distribuição, relacionamento com investidores. Enfim, a gente veio dando um boost aqui no time nesse último 1 ano e meio. Então, aqui a gente tem aproximadamente 50 pessoas, né? 2 gestoras, uma DTVM. Das 50 pessoas, boa parte elas se concentram no que a gente chama de serviços compartilhados, né, que são as áreas de suporte, e a gente tem os núcleos de especialização, real estate, crédito estruturado. Então, a gente tem aí uma estrutura bastante robusta em termos de gestora independente. A gente talvez tenha uma das melhores equipes aí do mercado hoje. Vamos lá. Aqui é só dando um overview do perfil, né, e do currículo da turma de real estate, né, o pessoal que toca os fundos que o Vitor comentou, tanto de desenvolvimento como de equity, e que são perfis híbridos, né? Você vê que tem pessoas que vieram de incorporadora e também passaram por banco, você vê que tem pessoas que vieram de mercado financeiro mesmo. Então, dando um resumo rápido aqui, o Vitor comentou da trajetória dele, mas vale comentar da Luciana, que é o braço direito do Vitor, né, desde lá de trás. Isso, a Luciana trabalhou com a gente na Brazilian Capital, então está nesse grupo aqui há bastante tempo, 15 anos aproximadamente. Ela era a nossa gestora, uma das gestoras lá do Fundo de Desenvolvimento, depois ela passou pelo BTG e está comigo aqui praticamente desde a fundação. Vou deixar o Renato falar um pouquinho. O Renato eu trouxe, já tem mais de um ano, né? Um ano e meio já. O Renato tem uma trajetória muito bacana, uma experiência híbrida aí que ele vai comentar, ele está aqui com a gente há 1 ano e meio. O Ângelo Ferrareto, que já esteve aqui no programa e é conhecido aí do teu público, da tua audiência, né, Thiago? O Ângelo é o nosso gestor do FOF e também responsável, head, pela área de research aqui da Bray. Mais recentemente, a gente trouxe o Felipe Rosa, que tem uma experiência bacana aí com relação aos CRIs. Ele, inclusive, está na gestão do fundo de CRI, ele vem de Valora.
A Ilana Tamer também aí é uma aquisição bacana, uma formação excepcional, também está ajudando o Renato aí nessa parte de novos negócios, e aí o Fábio, o Henrique e o Rodrigo completam o time. Fala um pouquinho de você, Renato. Falo. O desafio foi sempre esse, assim, a gente vem crescendo de acordo com os novos fundos que vão nascendo e trazendo as especialidades, né? Falando um pouco de mim aqui rapidinho, a apresentação, eu fiz arquitetura... Vou tirar. Melhor. Eu fiz arquitetura e engenharia lá na USP, e depois fiz aquele MBA também de real estate da USP. Eu trabalhei bastante tempo dentro de incorporadora mesmo, na parte de novos negócios, né? Eu gosto de falar que a gente comeu grama, e de fato comeu, né? Na Gafisa, principalmente, que é uma grande escola, parte de novos negócios. Depois eu fui para o BTG, fiquei quase 6 anos lá no BTG Pactual, na parte de fundos imobiliários, acompanhando o ciclo completo. Esse é um diferencial que a gente traz aqui para o time, pessoas que já acompanharam o ciclo completo imobiliário, né? Principalmente na gestão do dia a dia aqui das operações de CRI. E depois do BTG, eu passei pela Valora, fiquei rápido ali, ajudando no crescimento do Vegip, e aí o Vitor me convidou quando a gente ganhou aqui aquele fundo grande de Brasília, para participar tanto na parte de originação de novos negócios como no acompanhamento. Acho que deu para dar essa pincelada do time, e aí vale a gente agora dar um overview do nosso fundo, né, Thiago? Só fazendo um comentário, Renato, então é importante que, como vocês colocaram, a Integral Braze surge então em 2014, mas a história é muito mais longa, Vitor. Vem lá da Brasília em 1999, e como você comentou, tem até parte da equipe do início que está hoje na gestora. É uma história então, bastante longa, né, Thiago? Mais de 20 anos, hein? São mais de 20 anos, você faz parte aí de um seleto grupo que realmente iniciou o nosso mercado aqui de fundos imobiliários, acho que é importante também ressaltar, entre outros, que eu já até tive a oportunidade de conversar, e até conversar publicamente aqui no programa, e onde realmente o mercado era, como o Renato falou, era grama, era mato só, né? Poucos investidores, nada, isso aí. Não tinha nada. Agora, então, os outros veículos que se colocam são ainda veículos não listados e não disponíveis para o público, né? Exato, porque os fundos listados são basicamente o FOF e o Fundo de CRI, essas outras iniciativas são estratégias que têm uma dinâmica diferente, né? São fundos com gestão ativa e que começam com uma primeira etapa onde a gente vai buscar captação de recursos, está buscando ou buscou captação de recursos com investidores profissionais para desenvolver uma determinada estratégia que tem, na grande maioria dos casos, aí uma previsão de saída para os investidores e pessoa física que buscam renda, depois dessas estratégias performadas. Muito parecido com o que a gente fez com o BC Fund lá atrás, na Brasília, onde a gente captou recursos com investidores institucionais, investiu o fundo, depois fez ali a saída, a listagem do fundo através da Bolsa, com saídas, IPOs consecutivos do fundo, e foi um grande sucesso. Aí você tem retornos muito interessantes para ambas classes de ativos, com as respectivas e adequadas ou adequados riscos para cada uma das etapas aí dessas estratégias. Então, todos os outros fundos são fundos que vão chegar ao varejo no momento correto. Hoje, os fundos listados que estão abertos para público em geral é o FOF e o Fundo de CRI. Não, legal. Então, hoje a gente comentou aqui, a gente vai falar sobre o fundo de CRI, até para entender, então, quando que ele iniciou. Na verdade, eu até vi a data aqui, é abril desse ano, então, um fundo realmente novo. E como é que surgiu esse projeto dentro da gestora, e qual que seria a principal tese de investimentos? Legal. Então, fazendo aí conexão com o que a gente acabou de falar, dessa minha trajetória aí com bastante tempo, né? Uma das iniciativas que a gente teve lá na Brasília de muito sucesso, e que era tocada por mim também, era na companhia hipotecária. A gente proveu, e foi em determinado momento, o maior provedor de crédito para financiamento de projetos, principalmente residenciais, através da companhia hipotecária. E um produto que eu gostava muito, a gente fez bastante, e foi o carro-chefe também lá, e que é o carro-chefe do nosso fundo,
foi o que eu chamo de término de obra, né, que é financiar o incorporador pequeno e médio, que tipicamente lança seus projetos residenciais predominantemente, e quando chega em determinado ponto da obra, ele atinge ali 50%, 60% de venda, 20% de obra, a gente entrava financiando no conceito Project Finance, que a gente chama, e isso foi um sucesso grande. Eu dei sequência nessa trajetória aí de financiar incorporador médio. Logo que a gente fundou a Abrei, a gente captou um fundo, não era um fundo imobiliário listado, porque a gente direcionou ele para investidores institucionais, foi um fundo 555, mas que desenvolvia exatamente essa estratégia do término de obra. A gente financiou vários projetos lá, o fundo já acabou de ser desinvestido e foi muito bem, uma rentabilidade muito bacana. Então, a gente entendeu que, dado o que vinha acontecendo aí nos últimos meses e ano, levar essa estratégia para ancorar um fundo imobiliário de CRI nosso seria bastante interessante. Foi isso que a gente fez. O fundo nasceu aí, como você mencionou, perto ali do fim do primeiro... Esse fundo que você comentou terminou com um retorno de IPCA mais 9, né? E vale comentar que a gente sempre continua, né? E sempre esteve originando os CRIs. Então, muitos dos CRIs que a gente até então vinha originando, Thiago, a gente estava sindicalizando, né? Então, a estratégia foi muito prudente. Vamos colocar no nosso fundo agora. E aí, a partir daí, a gente começou com essa brincadeira de ter o nosso fundo com originação própria. Esse é um ponto importante. Essa é uma característica aí que a gente sempre manteve, Thiago. A gente sempre procurou, dado que a grande tese por trás aí do sucesso da Brasília, né, da nossa iniciativa lá com o Univest, foi que a gente entendia que o mercado financeiro imobiliário demanda especialização, porque ele é bastante complexo, ciclos longos e tudo mais. Então, a gente sempre procurou ter nosso time, os nossos especialistas coordenando as nossas iniciativas e usando parceiros para determinadas situações. Então, foi assim que a gente fez. A gente tem no fundo de CRI uma área de originação coordenada pelo Renato, que ele vai comentar mais à frente, onde a gente usa a parceria que a gente desenvolveu ao longo dos 20 anos aí, de parceiros de originação locais, né, tipo lá no Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, centro-oeste, assim por diante, mas sempre coordenado por nós. E isso vale também para os parceiros que a gente tem ali na parte de diligências e monitoramento. São parceiros históricos nossos que estão aí com a gente há 20, 15, 10 anos. Interessante, Vitor. Desculpa, Renato. Imagina. Bom, você que está desde o começo da indústria, a gente olhando até para o IFIX, né? A gente, lá no começo era muito mais tijolo do que papel, né? Agora a parte do IFIX já é mais de um terço, né? Praticamente já é fundo de recebível imobiliário, então mostra todo o potencial que teve justamente nessa janela aí dos últimos 2 anos, e até aqui dentro do nosso programa de entrevista, a gente, quando começou, era basicamente tijolo, e agora a maioria também, até porque a audiência tá interessada, né, entender, e acho que o programa também é apresentar aqui os fundos novos no mercado, e, enfim, então acho que isso dá uma boa dimensão desse potencial de crescimento que a gente vai estar abordando aqui ao longo da entrevista. Não, legal, é isso mesmo. Isso também está em linha aí com uma visão que a gente tinha aqui já há algum tempo, né, de que o crédito imobiliário no Brasil, a gente, de repente, mostra aí alguns gráficos que a gente tem. O crédito imobiliário no Brasil, quando a gente fundou a Brasília, lá em 99, ele representava, acho que 1,5% do PIB, alguma coisa assim, né? Aí a gente viveu 2 ciclos positivos de taxa de juros mais baixa, nesse período aí de aproximadamente 20 anos. Ele saiu de 1,5% e foi para 10% do PIB, que é onde ele se encontra hoje. A nossa visão é que isso é metade do caminho, aproximadamente, só, né? A gente tem muito para crescer, e o mercado de capitais crescendo e, na minha visão de longo prazo, devendo assumir aí o protagonismo, né? Então, aqui tem exatamente isso que eu estava mencionando, né? Quer dizer, e comparando aí com alguns países no mundo, o crédito imobiliário no Brasil
ele deu uma estacionada e voltou a crescer o ano passado, a partir de uma taxa de juros mais baixa, mas se encontra aí ao redor de 10, a minha visão, como eu mencionei, é que nos próximos 5, 10 anos a gente deve alcançar de 5 a 10, nos próximos 5 a 10 anos a gente deve alcançar algo como 20% e aí começar a estabilizar. É muito parecido com o que a gente vê em China, África do Sul e Chile, que são países comparáveis, né? A gente tem características muito distintas ali com aqueles países que estão acima, tem uma cultura de alavancagem completamente diferente do Brasil, mas o Brasil deve dobrar aí em termos de PIB o crédito imobiliário e o mercado de capitais deve assumir esse protagonismo, né? É isso que a gente vê. Aqui no Brasil a gente teve historicamente um funding que é incompatível com o crédito de longo prazo, que é a caderneta de poupança, né? A caderneta de poupança crédito é funding de um dia para crédito 30 anos, a gente sabe que isso é totalmente inadequado do ponto de vista atuarial, e o mercado de capitais resolve isso aí, os grandes fundos imobiliários vão ser aí, na minha visão, e está se confirmando, os principais provedores de funding para o setor nos próximos anos e décadas aí. Não, legal, Vitor. E aquele gráfico, acho que ilustra bem esse potencial ainda de crescimento, né, com os nossos pares, quer dizer, como a África do Sul, ali, Chile com praticamente 20% ali do PIB, a gente está ainda em 10%. Exato. E até a proporção de alguns países ali, absurdamente, quase 100% do PIB, que você falou, né, uma outra cultura de alavancagem. É, outra cultura. E aí a gente sempre tem alguns investidores especulando se a gente não está passando por uma bolha, ou se não é exagero essa questão de crédito, enfim. Então, dá uma boa fotografia que isso não faz sentido nenhum aqui no Brasil, esse tipo de Você tese, sabe, né? você sabe que naquele ciclo lá de 2007 a 2013, aproximadamente, que houve um crescimento grande ali, a gente viu agora há pouco. Bota aquele gráfico de novo, por favor, Renato. Naquele ciclo, eu recebia várias ligações de jornalistas perguntando se a gente estava numa espécie de bolha, né? E claramente não, né? A resposta sempre foi não, porque passa muito longe daqui. Uma das premissas para a gente ter um fenômeno como uma bolha, como os Estados Unidos viveu, por exemplo, em 2008, é o excesso de crédito, né? E como a gente está vendo aqui, a gente está muito longe disso. O ciclo que eu mencionei é justamente ali de 2007 até 2013, por aí, 14, onde o crédito imobiliário cresceu aí de maneira exponencial, né, por anos, não por um descontrole ou por um problema de excesso, mas muito mais pela situação oposta, né? No Brasil, a gente historicamente não teve o crédito imobiliário, não viu o crédito imobiliário crescendo no passado, porque a gente não tinha condições macroeconômicas adequadas. Então, a partir dali, onde a gente teve taxas de juros mais baixas, condições macro melhorando por um período, o crédito cresceu, mostrando aí o potencial do setor, mas estamos na metade do caminho, né? Os Estados Unidos, que você mencionou aí, por exemplo, ele chegou a ter mais de 100% naquele período do estouro da bolha, mais de 100% do PIB em crédito imobiliário, aí sim houve excessos, muitos excessos. O subprime, todo mundo lembra aí, foi foi emblemático nesse sentido, né, onde eles financiavam lá 120%, 130% do valor do imóvel, a partir de uma premissa totalmente equivocada de que o imóvel se valorizaria indefinidamente, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Os imóveis passam por ciclos e contraciclos, adicionalmente financiando pessoas que não tinham capacidade de pagamento. Então, isso é uma demonstração de excesso. Houve ali o estouro da bolha, houve o ajuste, e a gente vê hoje nos Estados Unidos que para o padrão americano 60% é adequado, 60%, 65%, e eles deram uma arrumada na casa lá. Aqui a gente passa longe disso, o crédito imobiliário e o mercado financeiro, o mercado de capitais muito conservador no Brasil. Eu dei uma entrevista recente aí para Isto é Dinheiro falando sobre isso aí em cima daquele projeto do governo de ampliar para mais de uma possibilidade de financiamento em cima de uma única propriedade, né? Mais de um financiador, né? Se isso daí não seria aí um excesso. Não é, na minha visão muito clara, não é. O mercado financeiro e o mercado de capitais muito conservador, e o brasileiro tem uma relação com o imóvel
muito diferente do americano, do espanhol e do canadense, é uma relação de conservadorismo, então, de ambas as partes, credores e tomadores, né? Então, a gente tem aí uma situação muito saudável e que vai crescer nos próximos anos e décadas, como eu mencionei. Não, legal. E, Renato, aí, realmente, você é o profissional, enfim, responsável pela originação, então, é um fundo que vai ter Cris dentro dele, que tem toda a experiência também da equipe que vocês mostraram nessas originações. Isso. Acho que o risco muito também do que a gente debate aqui no programa, enfim, com toda a nossa audiência, é a questão daí do risco de crédito, mas que eu vejo que estudando ao longo do tempo também os recebíveis imobiliários, os fundos de recebíveis imobiliários, impressiona bastante essa segurança que a gente tem, né? Porque As tem toda uma estruturas, estrutura de né? Isso, garantia, exatamente. o lastro da operação, a Perfeito. estrutura de garantias. Então, eu queria que você falasse. Vamos dar um overview. Acho que é legal a gente comentar, primeiro, dando esse macro do que é o nosso fundo, né? Então, o Vitor já pincelou, trazendo esse cenário de que, de fato, o foco aqui é a operação para financiar o incorporador. A gente chama de término de obra, mas ele não é, eu não estou financiando o término da obra, né? Eu estou financiando, de fato, substituindo aí um financiamento padrão. Onde a gente pega esses parceiros que o Vitor aqui comentou que vêm desde lá de trás, são mais de 200 parceiros aqui que a gente tem no Brasil. Hoje a gente está focando Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente. Além das operações para financiar incorporador, a gente tem aqui a operação de BTS, de recebível, a gente tem a operação de logístico. Então, esses são os focos principais aqui estratégicos que a gente vem atuando, são os CRIs que estão dentro de casa. Vale comentar o fundo, só resumo macro, né? A gente está lá em 80 milhões, foi essa última captação. Inclusive, a gente já está originando, a gente não parou, né? A maquininha continua. Então, a gente está com... E a ideia é essa, né? Ir sempre originando e fazendo as emissões de acordo com o que a gente tem de pipeline para crescer de uma maneira mais sustentável. E a gente Mas dando um passinho de cada vez, viu, Thiago? Sem pressa e sem atropelos, né? Obviamente, a nossa visão aqui é que esse fundo cresça, assim como outros fundos de CRI do mercado, consecutivamente, em follow-ons, mais um passo de cada vez, como é a nossa característica, né? Nós somos conservadores aqui, no lado de crédito, muito conservador, e dando um passinho de cada vez do ponto de vista de crescimento, mas esse é um fundo que a gente vê atingindo aí 1 bi no médio prazo aproximadamente. E aí é isso, né? Então, agora a gente está no momento, pós essa captação que aconteceu e a gente alocou tudo muito rápido, né? Também foi uma estratégia para mostrar essa velocidade nossa de originação e estruturação, tudo feito dentro de casa. Vale fazer um parênteses aqui de que essas estruturações feitas dentro de casa, em algumas delas a gente cobra a taxa de estruturação e reverte para o fundo, né? Então, tem operações que a gente, de fato, consegue fazer essa cobrança. Tem casos de parceiros incorporadores que a gente já trabalha há muito tempo, a gente abre mão da taxa de estruturação, mas, no geral, a gente acaba cobrando, sim, até pelo trabalho realizado, e a gente reverte isso para o fundo, né? Isso gera um upside aqui também. Mas aí, só um parênteses rápido, Renato, o posicionamento do nosso fundo, o pessoal pergunta aí, tem os conhecidos fundos High Yield e os High Grade, né? Isso daí já todo mundo mais ou menos está familiarizado, e aí me perguntam, né, onde o nosso fundo está posicionado. Ele tem uma rentabilidade muito próxima dos High Yield, mas com uma característica que eu considero mid-grade, né? Que a gente tem uma condição aí de trazer, estruturar e desenvolver operações dessas de financiamento de término de obra que trazem uma rentabilidade, uma taxa muito, muito interessante para o fundo, mas com um risco muito mitigado comparativamente com outras operações que esses fundos high yield costumam fazer aí em segmentos mais arriscados. A gente consegue ter uma rentabilidade muito próxima. O Renato vai mostrar aí a rentabilidade do nosso fundo. Está excepcional. Em 3 meses a gente investiu o fundo todo, predominantemente em operações desse tipo. A gente está entregando até um pouquinho mais do que aquele PCA mais 9 que estava previsto lá no planejamento inicial, mas ainda assim procurou fazer aqui, faz uma diversificação com algumas outras operações em outros segmentos para dar uma diversificação de risco aí interessante. Então tem logístico, tem BTS de rede de supermercado forte, assim por diante. Não, legal. Esse é o termo que todo mundo está comentando agora. Eu quero saber se esse fundo é high yield ou high grade, né? Então,
mas tem esse meio, esse mid. O nosso é o mid-range. A gente fala brincando, ele é um high yield moderado, ele é um high yield que a gente tem operações bem desenhadas aqui, né, e até pegando o gancho que você perguntou de quão blindado, né, e como funcionam essas operações, o conceito, pegando o exemplo do término de obra, né, onde a gente senta junto com um incorporador médio, que é o principal incorporador da sua respectiva cidade, é um cara que tem tradição, já fez ali mais de, né, tem lá seus 10, 15 anos de trajetória, e a brincadeira você tem que atingir aqueles gatilhos mínimos, né, geralmente 40%, 50% de vendas, e você tem que ter atingido aí em torno de 20%, 25% de obras, onde naquela cabeça de Project Finance, né, a hora que a gente monta toda a viabilidade no período de diligência, e a gente vê que a conta para de pé, o financiamento em si ele já se paga. Então, aqui a gente mostra esse exemplo, a primeira coluna é o que a gente coloca tanto de covenants como de garantia para a operação dessa padrão nossa de término de obra, onde, como garantia, você vai blindando a operação por todos os lados, né? Então, a gente pega lá a seção fiduciária dos recebíveis, pega a F das cotas da SPE, pega a F do terreno, tem a aval na física, né, dos donos da incorporadora, e aí a gente cria esses covenants, né, tanto de obra, vendas, a gente também geralmente fica nessa linha aí de emprestar até 70%, 80% do valor da obra, e sempre acompanhando esses índices, né? O importante aqui, não só nascer com uma estrutura bem blindada, é o acompanhamento. E o time que a gente montou aqui, para fazer essa gestão, é um time que tem muito esse know-how, né? De estar perto do incorporador mês a mês. Quando a gente fala de acompanhamento, isso é um diferencial da casa. E principalmente quando a gente trata de relatórios de gestão e o dia a dia junto com os parceiros. Claro que eu mostrei ali o time de real estate e é um time enxuto, mas a gente tem parceiros muito importantes estratégicos que estão aqui com a gente há muito tempo. Alguns deles até me atendiam lá atrás no BTG também, outros atendiam o Vitor e a Luciana lá atrás na Brasília. Então, são casos de parceiros que atuam aqui na gestão junto com a gente no dia a dia, seja na parte de obra, e aí quando eu falo, por exemplo, de gestão na parte de obra, eu vou muito além só do relatório de medição, né? Então, estou dando alguns exemplos pincelados aqui, mas essa expertise que a gente tem de trabalhar o ciclo completo da gestão, quando eu falo de gerenciamento de obra, o leque é muito maior do que só acompanhar a medição, né? Me mostra aqui quanto que evolui o mês a mês que eu vou liberar a grana. A gente vai no dia a dia mesmo, né? Estratégia de replanejamento da curva físico-financeira, a gente checa impostos para ver se vai sair a CND lá no final, que é fundamental, né, para tirar o ABITSE. Estou falando no caso do residencial, mas para tirar o ABITSE, poder repassar e começar a amortização do principal. A gente tem, e aí a gente vê casas parceiras que às vezes fazem só um relatório de medição simples, né? A gente aqui dá uns passos além. Estou falando do exemplo de obra, mas se eu pegar outro caso, que é o próprio controle dos recebíveis, né? Esses parceiros que atendem a gente faz quase que um monitoramento à parte do incorporador. A gente vê hoje alguns prestadores que simplesmente espelham, pega lá do incorporador o financeiro dele e espelha para o relatório para fazer o acompanhamento da receita. A gente não, a gente sobe todos os contratos, a gente tem lá acesso para poder visualizar e entender de fato o que caiu da receita para fazer conciliação. Então, é quase como se fosse uma gestão individualizada ali, à parte do que o incorporador tem nos relatórios dele. Isso é fundamental para a gente ter na mão o que de fato está acontecendo nos projetos, tá? E eu acho que esse que é um dos diferenciais da casa, não é só a estruturação blindada, né? É o dia a dia muito perto dos incorporadores. Então, resumindo aí, Thiago, é o seguinte, a gente tem aí no nosso fundo rentabilidade de high yield, com risco moderado aí, como disse o Renato, que é resultado de mais de 20 anos de experiência. Isso não se compra, né? Não se adquire, isso tem que ser adquirido, isso vem dessa experiência toda aí que eu e a equipe trazemos, que já foi colocado. Então, esse balanço aí que poucos conseguem ter. Não, interessante, porque como na apresentação ali fica claro que ilustra bem essa questão que a gestão de risco vem logo no início quando você vai originar. Então, possivelmente também ter por exemplo, uma equipe jurídica. Você, como o Renato falou, eu conheço aquele incorporador que é da cidade tal, do estado tal, que ele tem uma tradição já de décadas ali com vários empreendimentos, mas vocês vão checar tudo, se está tudo certo também. Lógico, né? Exato, a gente tem mais de 300 incorporadores na base de clientes aqui, que teve alguma experiência com a gente desde os idos lá da Brasília. Boa parte das nossas operações atuais é feita com incorporadores que
A gente já apoiou com crédito no passado e, portanto, tem experiência com a gente aqui, e isso é muito relevante, né? Enfim, e adicionalmente a gente aí está trazendo para diversificação outros segmentos, como a gente mencionou também, como logístico e BTS. E uma dúvida que eu tenho aqui, ali, por exemplo, dentro da métrica ali de seleção de vocês, possível CRI que possa ser estruturado, a obra tem que estar com pelo menos 25% pronta, mas de qualquer forma sempre é um risco você ter como garantia ali um imóvel que não está pronto, né? Sempre é um problema. Então, mas essa é a beleza dessa operação que a gente chama de término de obra aqui, Thiago, que, de novo, né? Não nasceu hoje, nasceu há 20 anos e foi sendo lapidada aí. Por isso que a gente chama do conceito Project Finance. A gente tem métricas e experiência que nos levam para a forma como a gente opera hoje e que a gente consegue dar uma blindada na operação. Então, quando a gente entra com esses 25%, 30% de obra, mais 50%, 60% de vendas pelo menos, a operação já se torna autossustentável. Por quê? O custo de obra ele tem uma relação de aproximadamente 2 vezes, metade, ou seja, o VGV, né, o volume geral de vendas daquele empreendimento, normalmente representa 2 vezes o custo de obra. Então, quando eu financio 60%, 70%, que é o que normalmente a gente financia de uma obra, eu estou financiando o equivalente a 30% do VGV. Né? Então, quando a gente entra, o recurso que a gente vai aportar na obra, mês a mês, né? E lembrando, não é desembolso, é reembolso mensal com base em medição que o nosso gerenciamento traz, ele é suficiente para fechar aí aquela exposição de caixa. Adicionalmente, como mencionei, os recebíveis pós-chaves, que vão ser fonte do pagamento desse financiamento ali através de repasses ou securitização de recebíveis, normalmente nessa etapa onde a gente entra também já são suficientes ou muito próximo para repagar o empreendimento. Então, por isso que eu digo que é um Project Finance blindado aí em função das métricas que a gente usa para entrar. E até a garantia tem ali também o aval, né, do sócio da incorporadora, aí Importante. Fica bem amarrado. Às vezes até pode ter um outro imóvel que não é o lastro como garantia, por exemplo, um terreno ou outras unidades que já estão prontas. Tudo isso vai minimizando também esse a gente risco, tem né? todas as garantias, né? Como disse o Renato, é um financiamento à produção típico através do mercado de capitais, né? Então, a gente tem a garantia real do imóvel e benfeitoria, a gente tem cessão fiduciária dos recebíveis, a gente tem os seguros típicos todos de um financiamento para projeto e a gente tem aval dos sócios adicionalmente. Então, é uma estrutura muito robusta aí de garantias. E, Renato, você conseguiria passar uma fotografia de como que está, por exemplo, a alocação por segmento, indexador? Enfim. Vamos olhar? Legal, vamos olhar. A gente comentou, né, que o carro-chefe, de fato, são as operações de término de obra, e dentro desse conceito do término de obra, a gente acaba aplicando não só para o setor residencial, né? Então, a gente tem aqui esses conceitos de término de obra não só para o residencial, mas para logístico e estrutura de BTS também. Então, a hora que você vê aqui, né, esse gráfico de pizza, com a relação hoje do que tem aí de ativos, e isso está muito dinâmico, né? Inclusive, agora aqui no mês de dezembro, a gente fez venda recente aí de parte dessa operação do logístico, até para trazer outras operações com taxas maiores, né? E a gente vai sempre fazendo esse ajuste de carteira, mas hoje a gente tem o carro-chefe, de fato, é a operação para residencial, a gente tem dentro aqui também operação para financiar, desenvolvimento logístico, é uma operação, vou até depois detalhar um pouco mais, que a gente gosta bastante do parceiro, e a gente gostou muito do desenho, como ela foi montada. Você vê que de fato que predomina é IPCA, a gente aqui não fez até agora nenhuma outra operação aí, CDI ou outro índice, estrategicamente, mas também, dependendo do contexto, a gente não tem uma obrigação, né, de manter índice. Até por localização, vale comentar também estratégia nossa de focar em sul, sudeste, centro-oeste. A gente ainda não quis expandir para norte e nordeste. A gente acha que vai continuar, pelo menos para essa próxima emissão aí que a gente está planejando, e pelo menos o pipeline que está surgindo aqui dentro de casa,
eles continuam mais focados em sul, sudeste, centro-oeste, então você pode ver que tem operação aí Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Minas, Rio Grande do Sul. E aí aqui a gente comenta um pouco sobre o quão rápido foi a nossa alocação da carteira, né? Então a gente botou o fundo de pé, em 3 meses a gente estava quase 100% alocado, e agora a gente pretende, em breve, fazer aí uma nova emissão, já com pipeline pronto para alocar rápido também. Para investir tão rápido quanto, né, Renato? Exatamente. É que isso é uma questão também que os investidores batem muito aqui nos fóruns do FI, né? Enfim, essa possível demora na alocação, ou como é feita também a parado, né? Eficiência de caixa e tudo mais. A gente provou aí que o que a gente falou no Roadshow, né? A gente tinha lá um pipeline 2 vezes o tamanho da emissão, aproximadamente, e 3 meses, muito rapidamente a gente alocou, como prometido, por isso que a gente está entregando uma rentabilidade até um pouco superior, de repente vale a pena mostrar os dividendos aí, Renato. E então, para o follow-on, a gente está numa situação idêntica. Temos aí um follow-on de uns 150, um pipeline de aproximadamente 300 milhões, já muito bem encaminhado aí. Vai lá, Renato. Aqui a gente coloca o gráfico de evolução dos dividendos por cota, né? E aqui embaixo também o gráfico de evolução patrimonial. A gente tem essa alocação que eu comentei, né? Já de 93% do fundo. O mês de dezembro esse cenário vai até melhorar. Hoje, isso aqui é a fotografia do relatório de outubro, tá? Em breve a gente já está saindo aí com um novo relatório também. Enfim, a gente tinha lá atrás, quando fez a originação e a captação do fundo, a gente tinha comentado com investidores que ia ficar nesse retorno médio de IPCA mais 9, né? Hoje a gente está até performando acima. Acho que a estratégia está muito em linha com o que vem surgindo, não só de pipeline que a gente está originando, mas também do que já está dentro do fundo. Até dando um gancho aí para mostrar um pouco do pipeline que está dentro do fundo, a gente pegou 3 exemplos aqui, 2 que são desse perfil de término de obra mesmo, né? Então tem um caso que é em Poços de Caldas, que é IPCA mais 11, outro caso que é em Goiânia, que é IPCA mais 11,6, são operações com parceiros já até antigos aqui da casa. Sim. A gente já tinha feito operação já financiamos com eles em outras transações no passado, os 2 aí. São e vamos clientes da casa. Inclusive, um deles já está trazendo operação nova aqui, a gente está em estruturação. Aqui no meio a gente colocou uma operação, exemplo também, do que a gente acabou colocando um pedaço dentro do fundo para gerar eficiência de caixa, que é uma operação de desenvolvimento de galpão logístico AAA, numa região que tem muita demanda ali, perto de Joinville, para atender o Porto de Itapuá, e aí é uma estratégia com um parceiro muito capitalizado, e que tem uma estratégia até mais macro, né, de se desenvolver como um cara do setor logístico como um todo, né, de importadora, desenvolvimento de logísticos, concessão de portos e tudo mais. Aqui é um caso que a gente já vendeu um pedaço da operação, né, esse é um fato que aconteceu agora em dezembro, mas a gente vai continuar trazendo operações com essa cara, né, não só residencial logístico, a gente tem também de varejo, estruturas de BTS que surgem, dependendo da taxa, dependendo das condições, a gente acaba sindicalizando um pedaço maior, mas a ideia é sempre ter essa diversificação, né? São setores que estão indo muito bem e que faz sentido a gente trazer para a carteira. E só uma dúvida, Renato, nessa parte de originação, esse tipo de operações, então, do que a gente vê no mercado que é residencial, não necessariamente tem esse foco de término de obra, e vocês também podem ter outros tipos de CRI, que não necessariamente sejam residencial ou até loteamento, enfim, como é que... Estrategicamente, para a primeira emissão, a gente decidiu seguir com o mais tradicional mesmo, né, que é o financiamento à produção, o incorporador que a gente já conhece e tudo mais. Dependendo, conforme o fundo for crescendo, a gente consegue trazer algumas operações. Hoje o mercado tem sido muito criativo, né? A gente não gosta de esbanjar e nem de ser muito fora da curva, então a gente sempre traz aqui para aquele modelo padrão de garantias, proteções, covenants, etc. Mas sim, dentro do próprio mercado do residencial, a gente tem olhado, por exemplo, agora a gente está estruturando uma operação de CRI de estoque, né? Então eu não vou financiar a obra, é uma obra que já acabou, o cara já está com uma BITS, mas ele tem ali o estoque, então eu vou fazer uma pedalada para ele em cima do que ele tem ali de VGV para vender, dando um prazo para ele comercializar, pegando as próprias unidades como garantia numa boa relação, né? A gente aqui fala numa relação de 1 para 2. Não só isso, mas a gente tem olhado outras operações também
agora, como o fundo vai crescer, uma eventual operação de loteamento. A gente não vai querer ter muito loteamento na carteira agora nesse começo, mas uma ou outra e bem blindada, né, também pode fazer sentido. Então, procurar sempre manter esse balanceamento aí que a gente mencionou, que é o nosso entendimento de uma boa relação risco-retorno, né, Thiago? Então, predominantemente, operações dessas, de término de obra, residencial, em regiões com liquidez alta, como a gente costuma fazer e faz há 20 anos, fazendo ali uma diversificação nesses outros segmentos, criando um equilíbrio entre risco e retorno. É isso aí. E a meta de retorno, vamos dizer assim, pelo menos porque eu olhei ali nesse tipo de operação em termos de obra, claro, falando residencial, ali o logístico ficou uma taxa menor, mas seria residencial, seria algo então de pelo menos 10% mais IPCA, então é isso? Exatamente, IPCA mais 10, 11, em alguns casos até um pouco mais. E entregando aquele IPCA mais 9 que a gente está mirando sempre, né? IPCA mais 9, 10, a gente tem entregado até um pouco mais. E o pessoal fala muito agora dentro desse segmento de mais high yield, né, do multipropriedade. O que vocês acham do multipropriedade? Então, é uma operação que a gente está observando, né, Thiago, é um segmento novo aí no mercado. Ele é um segmento menos imobiliário do que os segmentos típicos, né, por uma razão óbvia, uma execução de uma alienação fiduciária onde você tem vários proprietários daquela mesma unidade, execução de uma fração, a gente sabe que é possível, mas não é simples, é uma operação mais estatística de um crédito, características muito próprias, então a gente, dentro da nossa característica mais conservadora, a gente está observando, vendo a evolução desse mercado para se quando botar o pé nisso de maneira bastante sólida. O mercado operou nos últimos 2 anos aí de maneira forte com esse segmento, alguns fundos high yield aí, como você mencionou, operaram bastante. Eu acho que o segmento acabou recebendo um fluxo de capital até maior para essa etapa do ciclo deles, o que seria o ideal, mas vamos avaliando aqui, vamos acompanhar. E também uma pergunta que está todo mundo se fazendo agora, em parte a gente até já respondeu com aquele gráfico, né, que o mercado tem um potencial de crescimento, mas está olhando agora para 2022, fazer um cenário que as expectativas foram piorando, a gente está vendo muito isso nos juros futuros, isso acabou impactando preços aí nas cotas do mercado secundário, aí realmente até os próprios recebíveis que estavam ainda mais resilientes aí também foram impactados, né? E olhando, claro, para um crescimento menor no ano que vem também, já com juros mais elevados, né, enfim, isso afeta totalmente a questão da demanda por crédito imobiliário, a gente pode esperar ainda boas oportunidades, vocês estão falando do pipeline e tal, o investidor não precisa ficar preocupado que vai ter ainda oportunidades interessantes ao longo de 2022. A gente já viveu isso, né? Não foi, né, o que a gente está vivendo agora não é a primeira e nem vai ser a última vez, né, Thiago? Muito pelo contrário, né? A gente vive no Brasil e a gente já passou por vários momentos. O mercado imobiliário, per si, ele vive de ciclos e contraciclos, então é normal você ter momentos de excesso de oferta, contraciclos, aumento de vacância, queda de vacância, aumento de preço, queda de preço, e assim consecutivamente. O que a gente está vivendo agora é uma situação como a gente já viveu no passado, mas os fundamentos são muito melhores. Se o Renato conseguir colocar, a gente tem 2 gráficos aí que eu acho que ilustram bem o que eu queria comentar em cima da tua pergunta. Né? Primeiro coloca aquele que tem o Dilma e Temer ali, Renato, se você puder, antes daí, depois eu comento em cima desse aqui. Vamos lá. Peraí que eu estou voltando. Eu acho que é bem legal, essa pergunta do Thiago, ela é importante aqui, ó. Peraí. Opa. Aqui. Aí. Quer dizer, primeiro lembrar que o IFIX já tem 10 anos, a indústria tem mais de 15, e a gente passou aí por 2 momentos de crescimento acelerado do patrimônio da indústria. Se tiver fácil aí, volta só naquele da indústria 1 minutinho, eu comento rápido e venho para cá. O anterior. Então, a indústria já atingiu aí 200 bi. Então, estamos falando de uma indústria que começou
a engatinhar lá nos anos 2000, passou por um crescimento acelerado ali até 2015, deu uma parada e voltou a crescer fortemente. Essas últimas barrinhas aqui, não é que a indústria está andando de lado agora, muito pelo contrário. Nós vamos ter um volume muito parecido com o do ano passado, que foi recorde, né? 25 bi de ofertas 400 e tal. É que ele está mês a mês, né? Então é uma indústria já relevante, né? São 200 bi, não é mais uma indústria incipiente ou nascendo, mas ela ainda está muito no início. Isso aqui representa aproximadamente 3,5% da indústria de fundos de investimentos no Brasil. É uma indústria que está alcançando 7 trilhões. Então, os fundos imobiliários têm tudo para alcançar uma fatia aí de 10% e penetrar muito mais aí nos fundos de investimentos como um todo, né? Então, dito isso, vamos lá, Renato, é uma indústria já relevante, que está ganhando maturidade, mas quando a gente olha em perspectiva histórica, e eu que já tenho um pouquinho mais de estrada que a maioria da audiência e mesmo de vocês dois aí, posso dizer o seguinte, aquilo que eu comentei, né? Não é a primeira vez que a gente está passando por isso, nem vai ser a última. A diferença é que a gente tem fundamentos melhores do que em momentos anteriores, né? Então, se a gente pegar ali o que aconteceu, por exemplo, com a crise Dilma no período ali de 2014 para frente, 2015, a gente teve uma recessão muito, muito relevante, né? O IFIX ainda estava ali no momento mais inicial, mas ele já sentiu isso, então a gente vê claramente ali na curva amarela a queda do IFIX, e a retomada de maneira muito forte nos últimos anos aqui, principalmente. O que a gente está vivendo agora é uma situação parecida, o IFIX, que já está em outro patamar, também caindo, mas os fundamentos do nosso momento atual de país são muito melhores do que aquele momento ali do governo Dilma, onde a gente tinha, de fato, um descontrole em uma política fiscal totalmente equivocada. Aqui a gente teve uma pandemia, criou uma situação pontual de impacto muito relevante, mas a gente tem contas e uma política fiscal, por mais que possa parecer, e isso está na discussão aí diária, uma política fiscal muito mais equilibrada e responsável do que naquele momento. Então, a gente, na visão de médio e longo prazo aqui nossa, a gente entende que a gente vai ver essa convergência de novo aí, voltando inflação para o centro da meta no final do ano que vem, e apesar de a gente conviver aí com um cenário de 11% aproximadamente no ano que vem, contra 14% daquele período Dilma, a gente deve ter um 2020, final de 2022, início de 2023, já uma convergência, taxa de juros e, consequentemente, a retomada. Então, coloca aquele, por favor, Renato, da comparação do IFIX com o Bovespa e Selic e do ciclo do IFIX inteiro aqui, que é bastante interessante, que a gente vê isso que eu estou mencionando de maneira muito clara, né? Então, aqui é o IFIX, é a curva mais escura lá acima, o Ibovespa, o azul claro, e a taxa Selic é essa amarelinha aqui. Então, como a gente pode ver, e o IFIX desde o início, né? A gente teve vários momentos do IFIX aqui, no momento de aquecimento muito forte ali em 2019, o IFIX cresceu 35%, o mês de dezembro de 2019, 10% num mês, né, Thiago, você lembra bem Sim. disso. E o interessante é olhar que o que eu acabei de mencionar anteriormente aí, dos ciclos e contraciclos, que a gente consegue enxergar claramente aqui, apesar disso, o IFIX, num ciclo de 10 anos aí, aproximadamente, que é o tempo que a gente está olhando aqui, ele teve uma rentabilidade que foi o dobro do Ibovespa, por exemplo, nesse mesmo período, que é uma outra classe de renda variável, com 1/3 da volatilidade, né? Então, apesar desse excesso de impacto que a gente está vendo nesse momento, principalmente nos fundos de tijolo aqui, né, que são excessivos, né? Tem algumas distorções absurdas aí que a gente vê na indústria. O IFIX, nesse período aí, que é um ciclo já longo, ele teve aí uma rentabilidade, foi o dobro do IFIX, foi o dobro do Ibovespa com 1/3 da volatilidade. Quando a gente olha e faz a
o paralelo aí com mercados mais maduros, como o americano, a indústria de REITs, o NREIT, é mais ou menos isso que a gente acabou de ver. Ele é a classe de ativos que melhor performa em ciclos longos, e com uma volatilidade também muito menor do que outras classes de renda variável, tá? Então, a nossa visão de médio e longo prazo aqui, as coisas começam a convergir mais para o final do ano que vem em termos de inflação e taxa de juros. A gente vai ver outro ciclo forte de crescimento aí dos fundos imobiliários. No entanto, hoje, apesar desse momento pontual aí que a gente mencionou, de taxa de juros, você tem aí claramente uma indústria muito mais sólida, maior, 200 bi, relevante, ganhando maturidade, e algumas classes de ativos, né, até porque o investimento em base imobiliária ele deve sempre ser feito dentro de uma perspectiva de longo prazo e de diversificação. Então, nesse sentido, olhando sempre longo prazo e diversificação, não há dúvida que o investimento imobiliário continua. Os investidores, principalmente os investidores profissionais, sabem disso e estão aproveitando, boa parte deles, boas janelas de oportunidades. Os fundos de CRI, como a gente já mencionou aqui, ganharam uma relevância no IFIX. Eles saíram de 20% aproximadamente do IFIX há um ano atrás e estão batendo na porta dos 40%, né? Tá quase dobrando de tamanho dentro da indústria, o que é interessante, porque são fundos que têm uma resiliência e têm provado isso maior e que têm fluxo mais constante de rendimentos, normalmente estão indexados IPCA, que protege contra a inflação, e você tem outros segmentos, os outros segmentos aí com características pontuais e próprias, né? Então, o logístico, o segmento de galpões logísticos passa por um bom momento, né? O e-commerce afetou positivamente a indústria e tem se mostrado também bastante resiliente. É um mercado que tem um potencial de crescimento gigantesco, aí a gente sabe, e os fundos chamados de tijolos, aí, os de escritórios e de shopping centers, são com preços completamente distorcidos, o que se traduz uma oportunidade interessante. A gente costuma falar sempre aqui, é uma tecla que eu bato muito, Thiago, o Sanzel, que foi nosso sócio lá na Brasília, eu sou muito próximo deles, conselheiro deles aqui no Brasil, tem uma frase do livro dele que ele fala que o item mais importante numa estratégia de investimento imobiliário é o custo de reposição, né? O custo de reposição é mais importante do que taxa de vacância, preço de locação, porque ele é que dita o futuro dos preços no mercado. Então, quando a gente olha para essa métrica de preço de reposição, né, nesses fundos que eu mencionei agora de escritórios e shopping center, você tem distorções absurdas, né? Em alguns casos aí, o custo de reposição batendo em bons portfólios, R$7.000 um metro, e a gente sabe que para produzir um equipamento classe A de escritórios hoje, você gasta entre 15 e 20, ou seja, 3 vezes mais. Grandes oportunidades nesses segmentos. Então, para cada segmento você tem uma perspectiva e uma visão, mas o que eu mencionei, né? O que a gente está vivendo agora, a gente já viveu no passado, os fundamentos agora são melhores, a indústria está muito maior profundidade, mais madura, é um ciclo mais desafiador nos próximos 12 meses, mas que não muda a trajetória de médio e longo prazo que a gente tem da indústria. Legal, Vitor. Até queria fazer 2 comentários aqui. Acho que está em linha que você falou, essa avaliação de comparar esse cenário, o atual, com o da Dilma ali, 2014, 15, realmente hoje uma situação bem melhor do que era, né? Enfim, acho que até o consenso que o mercado até exagerou um pouco, né, nas correções. Percepção e realidade, né? Esse governo se comunica mal, viu, Thiago? Isso é uma grande verdade. A gente teve reforma da Previdência, vários marcos legais, a gente continua lá com 380 bi de reservas, então a situação é muito melhor, né? O fundamento. Foi em linha com o que a gente estava debatendo no GRI agora em novembro, da apresentação, a primeira apresentação, que foi lá do Mansueto, né? Enfim, acho que ele colocou bem os dados lá. Acho que está em linha, e, enfim, entre outros profissionais também que trabalham essa parte de cenário macro também estão comentando. De certa forma, a gente já está vendo o juros futuro já até
corrigindo um pouco esse a exagero curva longa agora. A curva longa já fechou bastante, já. E também falar que o Vitor tem crédito nessas avaliações, que eu lembro que eu até comentei contigo no almoço no GRI, Sim, né, que é verdade. lá no começo da pandemia, acho que foi no primeiro mês da pandemia. Eu cantei essa bola aí. Você falou assim, o pessoal estava achando que o 2020 teria uma recessão de 10% ou mais. Você falou, não, do que eu estou conversando aqui, acho que vai ser no máximo 5%, o pessoal até bateu em você, e você estava certo, né? Exato, bateu direitinho o que a gente falou, né? O Brasil se saiu muito melhor do que se imaginava, na verdade, né, nessa pandemia, apesar de uma série de equívocos de condução desse governo, né? Mostrou aí que realmente os fundamentos estavam muito melhores, muita coisa boa aconteceu nos últimos 5 anos que se comunica muito mal, né? Então, é o que eu mencionei, reforma da Previdência, os marcos legais, o segmento de infraestrutura andando muito e que traz muito investimento de longo prazo para o país, o segmento imobiliário também performando. Então, é isso, quer dizer, a gente tem uma situação pontualmente mais desafiadora, mas com fundamentos bons. O mercado pesou a mão aí nessa precificação, mas a nossa visão de médio e longo prazo continua muito positiva. Hein? Bom, já chegamos aqui, então, no tempo da nossa entrevista. Então, Uhum. como padrão, Vitor e depois Renato, né, gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder encerrar. Não, legal. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, Thiago. É um grande prazer aí falar com vocês e com a audiência. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que o Clube FI faz. Eu, como um dos fundadores da indústria lá atrás, né? Você sabe disso, eu já falei, mas não custa repetir. Da mesma maneira como vocês me homenageiam, eu homenageio vocês aí, porque esse trabalho é fundamental, né? Levar informação, divulgação e formação de qualidade, como a que vocês fazem, é fundamental para o crescimento sustentável da indústria. Então, parabéns. E uma mensagem final é um pouco do que a gente acabou de mencionar. Nossa visão de médio e longo prazo aqui, ela não muda muito. A gente teve, de fato, um momento que começou ali naquela discussão de reforma tributária, muito mal conduzida pelo governo e que impactou diretamente na indústria, e essa reforma tributária já ficou pelo caminho, ela está morta, não vai acontecer, mas ela causou algum dano, e depois alguns problemas de comunicação, como a gente mencionou também aí do governo, causaram uma instabilidade grande. O que a gente está vendo aí até nas curvas longas fechando é que as coisas estão voltando para o lugar, o problema de comunicação está deixando de pesar tanto, a reforma tributária, que é importante, mas que foi mal desenhada e mal conduzida, aquela ficou para trás, e a gente torce aí e acredita que uma boa reforma tributária venha no momento certo e com o desenho correto. A nossa visão de médio e longo prazo continua a mesma. A indústria de fundo imobiliário está no início da trajetória, 3,5% dos fundos de investimento. A gente acha que ela vai representar pelo menos 10%, tem aí 3, 4 vezes para crescer aí nos próximos 5, 10 anos. Valeu, Vitor. Obrigado aí, Renato. Bom, primeiro agradecer, Thiago, pela parceria que a gente está construindo, né? A ideia aqui é ficar próximo de vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem e continuar criando esse relacionamento, não só com vocês, mas estar perto de todo mundo aí que participa, sempre trocando figurinha, ter uma recorrência de fato, isso é importante. Os cenários de Brasil a gente vê, né? Cada hora muda, então é sempre importante a gente estar perto, conversando e amadurecendo aqui. A gente está muito feliz com o time que a gente montou dentro de casa, né, então, mandar aí agradecimento aqui para o pessoal de Real Estate também, né, Luciana, Ângelo, Felipe, Henrique, Fábio, Rodrigo, o time nosso aqui está muito bem preparado para a gente surfar essa onda, e a gente está empolgado, estamos aqui originando novos negócios e vamos nos falando, teremos novidades em breve. Não, com certeza, Renato. Então, também agradeço aqui a tua primeira participação, o Vitor que já teve outras participações, e lembrar que a Integral Bray já é parceira aqui do Clube FI há um tempo, no Espaço RI, então, inclusive o fundo CRI Integral Bray, né, o IBCBR 11, né, já está no Espaço RI, então qualquer dúvida que vocês têm em relação a esse fundo, é só entrar lá no site, que a dúvida vai ser encaminhada para a área de relações de investidores aí da gestora, certo? É isso aí. Então tá certo. Então um grande abraço para vocês, até uma próxima oportunidade, e para nossa audiência também,
Um grande abraço e até o próximo programa. Até mais. Obrigado.